Se você é do time que xinga cada vez que vê um escanteio curto, talvez esse vídeo te irrite ou te faça mudar de ideia. Porque hoje a gente vai te mostrar com números e variações táticas por que o escanteio curto é muito mais perigoso do que ele parece e como os times que já perceberam isso estão na frente. Não é novidade que a bola parada é um dos momentos mais influentes do jogo. É ela, a bola parada, que tem destravado muitos jogos de alto nível e decidido grandes confrontos. Nessa Copa do Mundo de Clubes, por exemplo, 44 dos 144 gols marcados na fase de grupos da competição vieram de bola parada, um total de 30,8%. Em média, mais de 20% do total de gols das principais ligas do mundo acontecem de bola parada. No Brasileirão 2023, por exemplo, 39,7% dos gols aconteceram dessa forma. E mesmo se a gente desconsiderar as cobranças de pênalti, esse número continua alto, 29,7%. E aqui no Brasil tem sido um aliado muito importante dos campeões recentes. O Botafogo, em 2024, por exemplo, fez 15 dos 59 gols de bola parada. O Palmeiras, em 2023, fez 18 dos 64. E em 2022 fez incríveis 22 gols de bola parada dos 66 totais. E dentro desse universo das bolas paradas, o escanteio é a parte muito importante e uma das mais frequentes, inclusive. E apesar do escanteio ser sempre cobrado da mesma posição, dentro daquele quarto de círculo, há uma variedade gigantesca de possibilidades e formas para você cobrar esse escanteio. E dentro desse mundo de possibilidades, o escanteio curto é uma delas e é uma das mais letais. Um dado que comprova isso é um dado disponibilizado pela FIFA durante a Copa do Mundo de Clubes. Esse dado diz que durante a fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, 41% dos escanteios cobrados de forma não direta, ou seja, o escanteio curto, eles são convertidos em boas chances, em boas oportunidades de gol. Isso representa um aumento de 16% em relação a esse mesmo número lá na Copa do Mundo do Catar. Sim, o tão odiado escanteio curto pode trazer vantagens em sua utilização e aqui nós vamos listar as principais. Iniciando por aquela que talvez seja a principal: a mudança de referência dos defensores. Numa cobrança de bola parada, a defesa se posiciona e se movimenta sem se preocupar com a posição da bola, afinal, ela vai continuar no mesmo lugar. Mas quando a cobrança curta é feita, a bola também passa a ser uma referência, assim como os adversários. Essa divisão, esse controle entre bola e oponente é o que complica a vida de muito marcador. Um outro benefício de escanteio curto é conseguir esvaziar a área. Numa marcação de escanteio é muito comum que o adversário fique com quase todos os jogadores dentro da sua área, protegendo a área. E às vezes é com os 11 jogadores mesmo, o goleiro e mais os 10 jogadores de linha. Só que a partir do momento em que sai a cobrança curta, alguns desses defensores eles precisam sair da área, para dar combate ali onde está a bola, no setor da bola. Dessa maneira, quando sai o cruzamento, tem menos gente protegendo a área do que tinha quando a bola estava parada lá no escanteio. Então a possibilidade de você conseguir encontrar um atacante livre dentro da área aumenta consideravelmente por conta dessa cobrança curta. Um outro benefício é que se você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, você não vai perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Então já deixa essa moral pra gente e aproveita também para dar o like. Uma outra vantagem que o escanteio curto pode trazer é a vantagem cinética, aquela que está relacionada ao movimento dos atletas. Aqui a lógica é simples: a defesa se movimenta numa direção, geralmente acompanhando a bola que vai para trás, enquanto o ataque se movimenta na outra, geralmente atacando o gol adversário. Esse gol do Cruzeiro é um exemplo prático. Reparem na defesa acompanhando o retorno da bola, enquanto diversos atacantes correm em direção ao gol. Aqui não tem jeito, a tendência é que o ataque leve vantagem. A batida curta também pode proporcionar um espaço mais adequado para que bons cruzadores realizem esse tipo de passe. Ao movimentar a bola, um jogador que tem essa capacidade de fazer bons cruzamentos ganha um ângulo melhor e mais próximo da área para realizar sua batida. Dentro desse cenário, há ainda a possibilidade de você utilizar jogadores bons no drible para receber esse escanteio curto e ir para cima da marcação. Ou seja, você cobra o escanteio curto para mexer com as referências da marcação, deixar alguém
no mano a mano. Esse alguém, obviamente, alguém que é forte no drible, forte no 1 contra 1, para ele ir para cima e na hora que for conseguir fazer o cruzamento de uma zona muito mais perigosa do que quando a bola estava lá parada no escanteio. E mesmo quando não é para aproveitar o 1 contra 1, é muito natural que você consiga gerar superioridade numérica no setor da bola. E essa vantagem ela pode trazer uma série de possibilidades. Tanto fazer o cruzamento de zonas mais perigosas, seja mais próximo à linha de fundo ou mais próximo do bico da área, como também encontrar um jogador dentro da área sozinho, né? Num passe um pouco mais rasteiro. E o mais legal disso é que essa não é uma jogada pré-definida, né? Já com um destino definido. Você combina com seus atletas de bater o escanteio curto para gerar essa superioridade numérica e apresenta a eles as possibilidades que eles têm. Tanto de fazer o cruzamento da linha de fundo, quanto de fazer o cruzamento ali mais do bico da área, ou de tentar uma infiltração para receber um passe lá para dentro. Você dá para eles as possibilidades e a decisão, a tomada de decisão de qual jogada vai ser feita, vai ser dos próprios atletas dentro de campo. Aliás, quando a gente fala de escolhas, as variações de jogadas ensaiadas são diversas. O escanteio curto pode ser feito com uma batida rápida, visando se aproveitar de um pequeno movimento da defesa adversária, ou com uma batida um pouco mais lenta, mais trabalhada, visando manipular mais essa defesa. Uma outra zona que tem sido muito aproveitada em escanteios e também, é claro, dentro dos escanteios curtos, é a entrada da área. Tem sido muito comum a gente ver times marcando com os 11 dentro da área, o goleiro e mais os 10 jogadores de linha. E aí fica uma fragilidade, né? Uma abertura muito grande, um espaço muito grande para ser aproveitado na entrada da área. Inclusive, muitos times já estão ligados nisso e já estão fazendo várias jogadinhas ensaiadas para conseguir se aproveitar justamente desse espaço. Outra variação é, por exemplo, você utilizar os movimentos de isca, né? Ter ali 2, 3, 4 jogadores indo em direção a um espaço, por exemplo, em direção à primeira trave, para induzir a marcação aí toda para aquele setor, aí toda para aquela região, e ter um outro jogador no espaço que vai ficar livre, né? Que vai ficar aberto, com menos gente, para conseguir aproveitar. Então, quando você bate escanteio curto e faz essas movimentações, você pode muitas vezes gerar, né, essas vantagens dentro da área para fazer um cruzamento para uma zona menos povoada. Vamos aos exemplos das equipes que entenderam tudo isso que nós acabamos de explicar e se utilizam dos escanteios curtos para criar boas oportunidades de gol. O Vitória do Thiago Carpini é um time que vem tendo bastante sucesso nesse tipo de cobrança e aqui podemos utilizá-lo como referência. Para você ter uma ideia, foram 60 escanteios cobrados no Brasileirão. 34 foram cobranças diretas, em que 5 terminaram em finalização. Ou seja, um total de 14,7% das cobranças diretas na área terminam em finalização. E o time não fez nenhum gol dessa forma. Pelo outro lado, foram 26 cobranças curtas, em que 10 terminaram em finalização. Esse aproveitamento ele sobe para 38,4% das cobranças terminando em finalização ao adversário. E mais, o time ainda marcou 3 gols dessa forma. A diferença é enorme. Um outro time que trabalha muito bem essas jogadas ensaiadas de escanteio curto é o Bragantino do Fernando Seabra. Inclusive teve um relato bem legal dele numa coletiva, explicando a historinha de um gol que o Bragantino fez contra o Botafogo, né? Essa foi uma jogadinha de escanteio curto que gerava uma tabela rápida para um dos jogadores sair dentro da área numa vantagem, numa posição de vantagem muito grande, para fazer um cruzamento de uma zona muito mais perigosa e aí, consequentemente, conseguir fazer o gol. Mas o legal da coletiva é que ele explica que essa jogada já tinha sido tentada várias e várias vezes. A gente vem trabalhando essa jogada desde a primeira fase do Campeonato Paulista. Acho que já tentamos fazer algumas vezes aqui, ela ou algumas variações dela. E dessa vez ela entrou. E tem um outro trecho dessa coletiva em que ele fala das variações dessa jogadinha e quando utilizar cada uma delas. A gente vê o adversário, tem algumas jogadas que são padrão e vê, ó, essa deve entrar pelo comportamento deles, aquela não deve entrar, então vamos buscar essa, vamos buscar aquela outra, né? Vamos evitar essa, porque essa daqui, do jeito que eles fazem, provavelmente não vai gerar nenhuma vantagem, eles vão conseguir marcar. Isso daí é da rotina, né? Da preparação estratégica dos jogos. Ou seja, é fundamental você ter um leque de opções, né? Você ter uma variedade para saber quando utilizar cada uma delas, dependendo da forma com que o adversário que você vai enfrentar faz a marcação de escanteios. Exatamente como a gente mostrou aqui no vídeo. Nem todo escanteio curto é igual. Tem várias possibilidades, você tem muitas variações. E saber quando e contra quem utilizar cada uma dessas variações talvez seja o ponto-chave. Um outro exemplo de sucesso recente aqui no futebol brasileiro foi o Grêmio, na temporada 2023, quando foi vice-campeão brasileiro. Naquele ano, o time do Renato Gaúcho fez 13 gols de escanteio em todas as competições, sendo que 8 foram a partir de batidas curtas e 5 a partir de batidas diretas. Ou seja,
Mais uma equipe que se aproveitou muito bem dos escanteios curtos. Então, da próxima vez que você se vê xingando quando vê um escanteio curto, respira fundo e lembra de todas as informações que a gente mostrou aqui pra você. Até pode não parecer, mas por trás daquela jogadinha sem graça, pode ter uma estratégia letal. Mas agora a gente quer saber, você continua odiando o escanteio curto ou já passou a enxergar com outros olhos? Deixa a tua opinião aqui nos comentários e compartilha com aquele amigo que sempre xingou, odiou o escanteio curto. Vai que ele começa a mudar de ideia também.